Oi, meninas, tudo bem com vocês? Oi, Márcia, boa noite. Michele, tudo bem? Vamos entrando, vamos dar um tempinho pro pessoal entrar. Gi, tudo bem, Gi? Boa noite. Vocês me ouvem bem? Responde aí pra mim se vocês estão me ouvindo, por favor. Ah, tá ouvindo que a Márcia já respondeu. Lídia, tudo bem, Lídia? Ah, Michelle respondeu. Meninas, e aí, como que vocês estão? Elaine, confirme aí, todo mundo portador de lipedema? Gi tem lipedema, é que com a fotinho pequenininha, às vezes eu não vejo o rostinho de vocês. Aí, às vezes, pelo nome aqui, eu não consigo saber quem é. Meninas, todas vocês têm lipedema? Vocês que entraram aí, conta um pouquinho pra mim. Eu tô aqui pra ajudar. E hoje, quem quiser participar, entrar aqui é só mandar uma solicitação pra que eu possa ajudar vocês tirando as dúvidas de vocês, tá? Flaviana tá aí, boa noite, Flaviana. Paola entrou. A Gi tem. A Márcia também tem. Muito bom. Meninas, querem participar comigo? Querem que eu ajude vocês de alguma forma? A Elaine também. Carol tá aí, minha paciente também, portadora de lipedema. A Juliana. Francine. Vamos lá, meninas. Quem quer participar comigo? Quem quer ter a chance aí de ter uma consultoria? Vamos me falar as dificuldades e ver de que forma eu posso ajudar vocês. Pode me falar. Quem quiser participar, é só falar eu quero e eu já chamo. A Michelle falou que ela não tem, mas a irmã dela tem, tá no estágio 2, depois de muita luta, só agora descobriu. É triste, né? Porque acaba que nesse tempo a gente sofre muito até conseguir ter o diagnóstico, por isso que eu sempre falo pra vocês que o diagnóstico, de uma certa forma, ele traz uma sensação de liberdade. Ele é sim libertador, porque uma vez que você sabe o que você tem, uma vez que você tem esse diagnóstico, o tratamento fica muito mais fácil, né? Porque a gente tenta tratar de várias formas e não tem resultado. Então, sim, ter o diagnóstico é libertador. E, Michelle, eu tenho certeza que agora sua irmã vai conseguir um tratamento, tá? Agora, com certeza, ela vai ficar bem, tá? E eu sei que no início é difícil a gente conseguir aceitar, afinal é uma doença que não tem cura, né? Mas o que a gente precisa compreender é que sem o diagnóstico a gente nunca ia conseguir tratar de forma assertiva. E aí, hoje, uma coisa que acontece muito aqui, meninas, no meu consultório, às vezes eu tô conversando com a paciente, aí eu sempre pergunto, né? Tem algumas perguntas que são bem, assim, de praxe aqui. Ah, qual que é o histórico familiar de doença? O lipedema, você já sabe de onde você herdou? E aí, às vezes, as meninas me falam assim, a minha mãe faleceu e a gente não sabia que ela tinha. Ela sempre teve problemas nas pernas, já não andava mais, mas faleceu e ninguém nunca descobriu o que ela tinha, entendeu? Então, é bem interessante a gente ter o diagnóstico, porque a gente acaba tendo uma qualidade de vida melhor, tá? Então, é assustador sim no começo, mas depois que a gente consegue compreender melhor o lipedema, tudo fica mais fácil, tá? Pode ir mandando as perguntas de vocês, caso ninguém queira participar, que eu vou respondendo aqui, tá bom, meninas? Então, vamos lá. A Michelle falou que adorou as minhas lives e quer ajuda lá. Estamos em Portugal e aqui ainda não é considerado doença. Michelle, eu tenho várias pacientes de Portugal, tá? Hoje eu tenho paciente em Portugal, tem paciente na Noruega, no Uruguai, no Japão, na China e nos Estados Unidos. Eu acho que eu não esqueci nenhum país. E é o mesmo relato. Vocês não imaginam como sofrem as meninas que moram no Japão. Porque lá elas são totalmente desproporcionais, né? Porque japonesa, tudo pequenininha, enfim.
Mas é fato que, mesmo estando longe, a gente precisa tratar, e se aí não tem, né, alguém que vocês conheçam que trata, é importante buscar, e hoje a telemedicina tá aí pra isso, né? A gente consegue ajudar mesmo estando tão distante. E, Michelle, se eu posso dar um conselho pra você, né, falar com ela, hoje eu não faço mais consulta individual, porque a minha agenda nesses últimos 20 dias, ela lotou pro ano inteiro, eu não tenho vaga mais. Essa semana eu até adoeci, por conta de tanto trabalho. Então, a única forma que eu consigo ajudar ela é através do método Lipedema Sem Inflamação, que é basicamente as minhas consultas, tá? Só que através de aula, através de curso, é bem interessante. E as inscrições encerram no domingo, eu acho. Domingo, meia-noite, 11 horas, uma coisa assim, tá? É a última semana, então aproveita, porque eu tenho certeza que lá eu vou conseguir ajudar ela, tá? Vamos ver o que a Juliana mandou. Sou paciente do Dr. Daniel, sou suspeita a falar porque eu também sou paciente dele, né? Eu gosto muito dele, do trabalho dele. Mas o tratamento não ficou claro ainda após a primeira consulta. A recomendação foi apenas os fitoterápicos por hora. É muito individual, tá, Ju? Mas eu vou tentar te explicar para ver se você consegue entender. Eu não sei qual é o seu grau, não sei qual é o seu estágio, então é um pouquinho difícil falar. Mas às vezes ele pediu para você tomar a medicação de início para começar o tratamento, sem fazer muita mudança, porque às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para fazer muitas mudanças ao mesmo tempo. O ideal é o quê? Eu não vou falar da conduta dele, se ele não pediu para você procurar um nutricionista, se ele não pediu ainda para você cuidar da parte da alimentação, é porque ele tá começando por fases com você. Então ele entra com a medicação, mas pode ter certeza que na próxima fase ele vai pedir para você procurar algum nutricionista para te ajudar. Mas o ideal é, claro, que se você já conseguir melhorar a sua alimentação, não sei como é a sua alimentação, às vezes ela já é boa também, mas se você conseguir melhorar a sua alimentação, junto com os fitoterápicos, você vai ter um resultado muito, mas muito bom mesmo, tá? Mas é fato que a alimentação faz parte, tá? Do tratamento junto com os fitoterápicos, mas acontece sim dele primeiro pedir para o paciente, vamos lá, vamos tomar essa medicação, e depois, na próxima fase, ele entra com a questão, pede para você procurar um nutricionista para te ajudar, tá? É muito individual, então tem que ver o seu caso, talvez seja um caso que seja um pouco mais tranquilo, tá? Eu não consigo te falar, assim, bem exatamente como que tá a sua situação. A Márcia: tenho lipedema pernas, panturrilhas, braço e também no abdômen. Meu peso é 69. Quanto você tem de altura, Márcia? Seu peso não me parece ser um peso alto, não. Tá? Mas me conta, você já melhorou a sua alimentação? Teve uma Márcia que entrou no método agora, essa semana, eu não sei se foi você. A Mari tá aí. Oi, Mari, tudo bem? A Mari sempre vem nas lives. Ah, tá. Agora eu tô conseguindo ler, Ju, o restante que você mandou, tá? Fora as medicações fitoterápicas de dieta inicial, o que é possível recomendar como importante exclusão de farinhas brancas, açúcares, leite? Tá, no início, pelo menos eu, né, aqui com as minhas pacientes, a gente sempre tira o que possa ser inflamatório pra maioria das meninas, né? Então, por exemplo, açúcar, eu tenho que contar no dedo pra ver se eu não esqueço. Açúcar, leite, glúten, né? Então farinha, industrializado, tudo que é embutido, álcool. Eu acho que é basicamente isso. Só que o fato de tirar isso não quer dizer que eles sejam inflamatórios para você. A gente tem que testar. Então, a princípio, a gente tira e depois a gente vai incluindo aos poucos para ver a resposta do seu corpo, se isso vai te gerar uma inflamação. E aí a gente acaba descobrindo se, por exemplo, o glúten te inflama, se o álcool te inflama. Mas, a princípio, é preciso tirar. Até mesmo, eu uso muito com as minhas pacientes um programa de detox. Eu detoxifico o corpo delas, eu tiro todas as impurezas, as toxinas, para que depois elas respondam bem qualquer dieta que a gente fizer, qualquer protocolo. Mas não precisa ser cetogênica, não precisa ser mediterrânea, né? Precisa ser uma dieta com base em retirar os alimentos que são pró-inflamatórios e incluir os alimentos que são anti-inflamatórios, tá? Mas é tudo bem na prática que a gente tem que ir fazendo. Eu tô me achando tão estranho porque eu tô com esse filtro, mas vocês não têm noção de como tá meu rosto. Juliana, a escovação, você que é pra fazer todo dia? Dá pra fazer todos os dias, mas tem que fazer direitinho, né? Os movimentos são leves, não é nada
forçando pra poder machucar, tá? Elaine, minha maior dificuldade era encontrar algum médico que fale sobre lipedema. Encontrei no meu convênio, passei em apenas uma consulta. Infelizmente, ele saiu do convênio e eu tô perdida. Oh, meu Deus, que pena, uma judiação. É difícil encontrar mesmo médico que atenda, que conheça lipedema e que atenda por plano de saúde, né? Infelizmente. Eu não conheço nenhum que atenda por plano. Parece que tem uma no Rio. Não sei se ela faz atendimento online, né? Mas parece que tem um no Rio de Janeiro que ela atende por plano, mas eu não sei te falar quem. Não sei se tem alguém das meninas aí que sabe me falar. A Márcia tem 1,63, é da minha altura. Esse peso seu não é um peso ruim, mas tem que ver o quanto que você tá inflamada. Porque às vezes o peso não diz muita coisa, tá? Elaine, o médico quis investigar se eu tenho linfedema também associado. Fiz linfocitilografia, aparentemente tenho sim linfedema nas duas pernas e ele iniciou o tratamento. Eu tenho paciente que tem lipedema e linfedema também, mas agora você precisa dar continuidade no tratamento, tem que encontrar outro. Gil, o detox é muito legal, ajuda muito, porque ele prepara o nosso corpo para qualquer outra fase que a gente vai entrar, né? A Wanda falou que mudou. A Wanda, você é aluna, não é? Hoje eu respondi para uma Wanda lá no grupo, eu não vi foto, mas eu acho que é você. Eu mudei totalmente minha alimentação, estou super bem, perfeito, muito bom, Wanda. A Juliana queria entender dos meus atendimentos. Ô, Ju, eu falei, eu tava comentando agora com vocês, a minha agenda tá fechada. Mas o curso que as inscrições estão abertas é a mesma coisa da minha consulta. É muito legal, tem bastante gente que entrou nessa última turma. E dentro dele eu vou te ensinar tudo para você aprender, eu vou te guiar. Vou dar a mão para você e te guiar para que você possa, junto comigo, descobrir os alimentos que te inflamam, qual a dieta que dá mais certo para você, tá? E olha, meninas, eu tô falando que eu fechei a minha agenda esse ano e não é jogada de marketing. Eu vou mostrar pra vocês como que eu amanheci essa semana. Essa semana eu até cancelei a minha agenda. Eu atendi pouquíssimas pessoas. Olha como eu acordei essa semana. Não sei se dá pra... O meu olho não vai dar pra vocês ver que a minha foto tá aí em cima. Vocês estão vendo a minha boca cheia de herpes, meu olho inchado, cheio de secreção? Foi assim que eu acordei essa semana. Isso aqui, meninas, se vocês estão vendo meu rosto assim, vocês imaginam como a minha perna tá. Sobrecarga de trabalho. Depois que eu me vi nessa situação, eu falei, não tem como continuar pegando paciente nova. Entendeu? E aí eu sei, Ju, que o curso, ele é tão bom, de verdade, ele é tão bom quanto minha consulta individual, quanto meus atendimentos. Então, assim, não faz muito sentido pra mim eu ajudar todo mundo, então, com consulta individual, porque quem aí que é minha paciente sabe. Eu gasto 1h30, mais ou menos, na consulta, eu converso, eu quero saber a história da paciente. E isso, pra mim, acaba ficando desgastante, porque eu tava fazendo isso com 6, 7, 8, semana passada teve dia de atender 9 pacientes por dia. Então, realmente, pra mim, quando eu percebi que a agenda tava lotada, eu falei, não, agora é hora de parar e cuidar de mim um pouquinho, porque pra mim também ficou um pouquinho complicado. Mas, Ju, uma forma que eu consigo te ajudar e, assim, ajudar de forma assertiva mesmo, é através do método. Eu não sei se você viu as aulas que eu liberei, elas ainda estão abertas, vão ficar até domingo. Mas se você tiver dúvida, pode me chamar que eu te ajudo, tá? Eu tô até rouca ainda. Oi, Jane, boa noite. A Jane foi diagnosticada com grau 3. Ju, para quem tá começando a entender lipedema agora, qual dos seus programas você recomenda? Então, Ju, o programa, na verdade, eu tinha consulta individual, né, que é onde a minha agenda lotou, e tenho esse programa, tá? Esse programa você vai começar desde a primeira fase, você vai aprender a fazer tudo. E, gente, quando eu tô falando de um curso, de um programa, não é um curso onde você não tem cardápio, não tem dieta, vocês têm a dieta, vocês são guiadas por mim, tá? Então, a diferença do curso, pra mim, é que eu ensino pra vocês, além da gente fazer dieta juntas, eu ensino pra vocês. Então, depois que vocês passarem por todos os processos, todas as fases das dietas que tem no curso,
vocês não dependem mais de nutricionista, tá? E Ju, um detalhe, vocês têm, as aulas são gravadas, algumas ao vivo, mas a maioria gravada, só que, por exemplo, eu libero uma aula na plataforma hoje, daqui 2 dias a gente tem um encontro ao vivo para discutir sobre aquela aula, para eu tirar dúvidas de vocês. Eu acredito que com 4 meses vocês consigam finalizar o curso, passando por todos os protocolos, todas as dietas, né? Porque no final a intenção é que vocês pensem assim: ah, eu fiz a cetogênica, eu tive esse resultado. Eu fiz a do Mediterrâneo, eu tive esse resultado. O detox fez isso. Então, qual que é melhor pra mim? Qual que eu consegui fazer? Qual que eu me adaptei melhor, né? Pra vocês, para que vocês consigam saber qual caminho seguir. Mas não quer dizer que em 4 meses vocês não vão me ver mais depois. Por quê? Porque uma das coisas que eu me comprometi com vocês é de uma vez por semana, mesmo quando acabar as aulas, uma vez por semana a gente se encontrar numa comunidade exclusiva para alunas. Por quanto tempo? Enquanto eu estiver viva. Por quê? Porque eu quero fazer outras turmas futuramente. E aí sempre vai estar entrando mais meninas novas lá. E eu, uma vez por semana, meu comprometimento com vocês é ir lá tirar dúvidas. Se tiver uma aluna lá, por mim, tudo bem. Uma vez por semana eu tô lá para tirar dúvida de vocês. Então, eu vejo hoje como muito mais vantajoso do que a consulta individual. Inclusive, custo-benefício também. Porque se você o curso, você tem acesso a ele há 1 ano. Depois você renova, mas a renovação é bem tranquila, é simbólica mesmo. Mas se você for colocar no papel 1 ano mensal, pagando R$300, fica puxado. E o curso é 897, né? 897, e você tem acesso a ele 1 ano. E mesmo quando acabar 1 ano, se você não quiser renovar, uma vez por semana a gente tá encontrando na comunidade, tá? Se você não tiver entendido, você me fala. A Jane pagou 550 na consulta lá em Curitiba, ó, tá vendo? Tem alguns médicos que têm um valor mais acessível. A Wanda que tá aqui não é a minha aluna, mas eu tenho a aluna lá. A Júlia perguntou, essa fotinha eu conheço, já conversei com você no WhatsApp, eu tenho quase certeza. Se a dieta Low FODMAPs é ideal para quem tem lipedema, não, porque a dieta FODMAPs, né, Low FODMAPs, que é com baixo carboidrato, fermentáveis, as fibras, né, que a gente não digere, que elas são fermentadas, ela é ideal para quem tem algum problema intestinal. Então, assim, eu tenho paciente que tem lipedema e faz esse tipo de dieta, por quê? Porque tem megacólon ou porque tem a síndrome do intestino irritável. E aí, uma paciente que tem lipedema, eu não posso cuidar só das pernas, eu tenho que cuidar do intestino, porque se o intestino estiver inflamado, essa inflamação vai piorar o lipedema. Então, eu preciso cuidar do intestino e do lipedema, mas essa dieta é muito específica para quem já tem alguma questão ali intestinal, tá? A Wanda, eu faço low carb com Berenice Gonçalves. Berenice Gonçalves. Quem é Berenice Gonçalves? A Juliana falou que todo mundo precisa de mim. Gil, você viu a foto, né? Eu tô com filtro porque minha boca tá toda com herpes aqui. E normalmente eu não uso filtro. Os meus cílios caíram, sabe? Foi bem intenso essa semana. Mas tá bom, tô feliz. Obrigada, Mi. A Gil falou que entendeu. A Carol, vamos ver que a Carol foi um resultado assim, acima da média, né, Carol? Meninas, o que vocês precisam entender? Que paciente com lipedema, quando trata, o resultado é acima da média, tá? Depois que desinflama, tudo fica mais fácil, até para conhecer os alimentos que causam inflamação. Aí a Carol é minha paciente, e aí a gente desinflamou. Carol perdeu, foi 9, Carol? 9 quilos que você perdeu em 1 mês? Eu não lembro, mas foi alguma coisa assim, né? A Carol teve um resultado muito bom. E aí, assim, com 1 mês, ela já começou a saber o que inflamava ela. Ela comia uma coisinha, ela já me falava, Jô, aconteceu isso e isso. Então, a gente já sabe que não dá certo pra você. E ela tá super bem. Saudade, Carol. Semana que vem a gente vai se ver, se Deus quiser. A Júlia falou que tem desbiose e lipedema. Sim, aí no caso, a gente tem que entender essa sua desbiose, né? Essa questão aí das bactérias, mas sim, a gente procura fazer isso, tá? A gente tenta melhorar de todas as formas. Nesse caso, a gente pode usar, sim, a Low FODMAPs, tá? Oi, Duda, boa noite.
Oi, Fefe, que saudade de você. Ai, minha filha, mulher real, fala a verdade. Você viu a situação da pessoa, né? Mas tá bom. Isso, Carol, foi 9 quilos em 1 mês e meio. Muito bom. Muito bom. Ó, a Fefe falou, gente, o feedback do nosso corpo desinflamado é muito claro. As meninas sempre me perguntam, sabe? O Fê, elas me falam assim, mas eu não vou saber quando eu estiver inflamada. Vai, fica tranquila que o seu corpo vai te falar, ou ele vai te dar uma dor de cabeça, ou sua perna vai inchar, ou ela vai doer, ou você vai ficar sem ânimo, sem disposição. Você vai ficar esquisita, pode ter certeza. A gente sempre sabe, né, Fefe, quando tá... Gente, eu não vou mostrar minha perna. Nesses últimos 15 dias, eu tô extremamente inflamada. E assim, eu confesso que nos últimos dias eu não tô com a alimentação bonitinha. Eu faço cetogênica, que é a que dá certo pra mim. Mas eu tô comendo arroz e feijão, que realmente eu fiquei bem ruinzinha mesmo. Aí eu, né, acabo que não tenho vontade de fazer muita coisa. Mas aí eu tô comendo arroz e feijão, comida normal. E não é pela alimentação em si, mas pela sobrecarga de trabalho. Vocês não têm noção como tá a minha perna. E detalhe, eu ainda menstruei hoje pra melhorar. Eu não tinha bolsinhas de gordura, igual a maioria tem. Aquela bolsinha ali no quadril. E eu desenvolvi essa semana uma bolsinha do lado esquerdo e eu não tinha. E ela dá pra ver, você olha assim, você vê a bolsinha ali. É tenso, né? Mas tá bom. Eu fico feliz em estar conseguindo ajudar, né? Que esse é o meu papel. A Márcia perguntou: a Cláudia tá aí. Oi, Cláudia. A Mari falou que tá ansiosa pra desinflamar. Sábado, Mari, sábado você já vai começar. A Márcia falou que faz jump 2 vezes na semana. Será que eu vou ter que parar? Márcia, da mesma forma que a alimentação, a gente tem que testar individual, a atividade física também. O jump, ele é de impacto, por mais que a caminha elástica ela absorve impacto, a gente tem um impacto ali no assoalho pélvico. E a gente tem que testar para ver até que ponto isso pode ser inflamatório para você. A Bruna, por exemplo, a minha aluna que eu mostrei para vocês, ela faz jump, para ela tá tudo bem. Então eu acho que é importante você testar, às vezes separe algo que não te faz mal, tá? Por exemplo, tem paciente que gosta de correr e não inflama, mas tem paciente que tá desinflamada, aí vai ali, corre, na hora que volta, tira foto da perna, a perna tá toda inflamada. Então, eu acho que é mais questão de experimentar, de fazer teste mesmo, tá? Ô Mari, plataforma vibratória é muito boa. Inclusive, vou até pedir dica pra Val pra ver qual plataforma que eu compro. Eu quero muito comprar uma. Mas sim, é muito bem-vinda. Só que uma coisa que eu não vou conseguir te ajudar, tirar essa dúvida sua, é em questão de velocidade, porque tem a velocidade dela e parece ter uma velocidade que, se for maior, ela pode atrapalhar um pouquinho o processo. Acho que tem um tempo também por dia pra gente poder usar, tá? Mas sim, Fefe, você usa a plataforma? Você tem em casa? Eu quero comprar uma pra mim. Quero muito comprar. Hoje em dia ela tá mais acessível, antes era muito caro, né? A Fefe falou, se você não sabe se inflama ou não, é porque provavelmente tá inflamado, com certeza. Em algum nível e não nota. Sim, eu sempre falo isso. A gente... mas eu não sei se eu tô inflamada. Não, pode ter certeza que você tá. Porque quando a gente tá desinflamada, a gente fica tão bem, né? Em tudo. Disposição, energia, cognição, raciocínio, produtividade. A gente fica assim, outra pessoa. Sono, tudo melhora. Até o humor. Ó, uma coisa muito séria que eu vou contar pra vocês. Tem uma aluna que ela fez o protocolo detox e agora ela entrou pra turma do método, né, pra esse método agora. A Adri. E a Adri falou pra mim que ela estava, antes de começar o protocolo, ela já estava até procurando um médico, parece, ou já estava tomando medicação, porque ela achava que estava tendo depressão. E aí depois ela foi entender que ela não estava com depressão. A alimentação dela, essa inflamação, essa fadiga, tava deixando ela assim, desmotivada, sem vontade de fazer as coisas. E ela melhorou a alimentação dela em 1 semana, ela viu que não era depressão que ela tinha, que ela tava inflamada mesmo, tá? E hoje ela tá super bem. Então é isso mesmo, a gente confunde com fadiga, né? É o que a Fefe falou, confunde mesmo e com cansaço, estresse, tudo isso, é verdade.
Ah lá, ó, a Fefe tá me ajudando aqui, falando do jump. Ó, a Juliana falou que pula corda e não inflamou. A Fefe falou que o jump feito sem intensidade alta pode dar certo. Com intensidade, se o grau for alto, é mais delicado. Aí vai muito do professor saber que você tem. Se você não faz com o professor, faz sozinho. É importante você ter essa consciência, né, Fefe? Meninas, nas aulas que estão liberadas, eu falei muito pra vocês sobre o autoconhecimento. Tratar lipedema é autoconhecimento. Eu sei o estrago que eu fiz no meu corpo essas últimas 3 semanas, tá entrando a 3ª semana que eu tô nesse batidão. Ontem vocês nem me viram aqui. Ontem eu não tinha, com esse rosto que eu tava, que vocês viram a foto, eu não tinha condição de vir aqui conversar com vocês. Mas assim, eu sei, foi consciente, eu sei o que eu tava fazendo. Mas o lipedema é muito autoconhecimento. Então, o que eu tirei de aprendizado nessa semana do evento? Eu não posso atender de dia individual. E eu tava fazendo isso, né? Porque um monte de meninas me procuraram que tava assim, na cama, não tava conseguindo andar direito, tava com muita dor, desesperada. E lógico, meu papel é ajudar, eu fui ajudando. Então eu tava atendendo um monte durante o dia, à noite dando aula, fazendo live. E aí o meu corpo não aguentou. Foi de forma consciente, eu sabia, né, que ia dar ruim. E deu mesmo. Qual que é o meu aprendizado quando eu fizer esse trabalho de novo intenso? Não atender de dia, deixar a agenda fechada mesmo, tá? Então é muito autoconhecimento, a gente acaba sabendo os limites do nosso corpo, entendendo. Ele fala com a gente o tempo todo. Então, às vezes, a gente tá com dor de cabeça, vai lá e toma um remédio e acha que tá tudo certo. Às vezes, o intestino não funciona, tá tudo certo. Tá cansada, tá normal. Não tá dormindo, tá normal. O problema é isso, a gente acostuma até com o que não é bom. Aline, como assim atividade física inflama? Aline, vamos lá, vamos tentar esclarecer pra você. Olha, não é que a atividade física inflame, mas a atividade física com alto impacto pode gerar uma inflamação e piorar o lipedema. Então, todas as atividades físicas são muito bem-vindas, mas tem que ser muito bem orientada, tá? Então, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da musculação. O processo da hipertrofia, quando a fibra rasga, quando você pega um peso ali, aquela fibra ela rasga, para acontecer a hipertrofia, para ela aumentar de tamanho, ela sofre um processo ali inflamatório. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, então eu não posso fazer musculação porque inflama. Não, você deve fazer musculação. Por quê? Porque os benefícios de ter mais massa muscular sobressaem a inflamação causada pela musculação. Então, o que eu quero te dizer com isso? Que os exercícios causam um processo inflamatório, porque a gente não tem um processo de recuperação, a gente não sente dor depois que a gente faz algum tipo de atividade física, mas a gente precisa da atividade física, então a gente tem que saber alinhar ali, tá? A atividade física com o lipedema para que a gente não tenha prejuízo, mas a gente precisa fazer, a gente precisa se movimentar. Tá? Então gera assim um processo inflamatório, mas a gente não quer dizer que isso seja ruim. Claro que tem que ter limite, tem que ter um acompanhamento, né? Não tô falando que você precisa de um personal, você precisa conhecer o seu corpo, entender o que te inflama. Se você pular corda, se inflama, se você correr, inflama, né? Porque cada corpo vai responder de uma forma, tá bom? A Fefe não tem plataforma ainda. Eu quero muito comprar uma. Eu quero mesmo, de verdade. Eu vou pedir pra Val me ajudar a escolher uma que caiba no meu bolso, é lógico, né? Ah lá, a Carol falou que a gente fica feliz, desinflamada. E fica, o humor melhora, a libido volta, a autoestima, tudo. Isso mesmo. Ah lá, a Fefe respondeu. Carne vermelha tem potencial inflamatório? Então vamos lá, essa pergunta ela também causa umas polêmicas aí, tá? Porque tem algumas pessoas que são extremamente a favor da carne vermelha, mas vamos lá, o que os artigos mostram pra gente? Que o excesso de carne vermelha faz com que a gente tenha ali uma alta produção de carnitina, tá? E essa carnitina em excesso pode inflamar o intestino, e se inflama o intestino, essa inflamação vai pro nosso lipedema. Mas a gente tá falando de excesso. Agora, eu tenho sim paciente que se comer carne vermelha uma vez inflama. Então, assim, precisa tirar, é o que eu faço com as pacientes. Eu tiro no início e depois eu coloco de novo pra gente ver a resposta dessa paciente, tá? Mas o que acontece? Carne vermelha é uma carne de mais difícil digestão, então o processo digestivo dela é um pouquinho mais complicado. E aí pode ser que seu intestino
né, não absorva ali muito bem, isso pode gerar uma inflamação, mas é individual. Não posso falar, bater o martelo aqui e falar pra vocês que carne vermelha é inflamatória, não. É muito o excesso, tá? A Cláudia tá aí. Boa noite. Mariana. Com quanto tempo começa a aparecer os resultados? 3 meses? Não, menos. Eu tenho paciente que já me relatou dor com 5 dias, melhora na dor com 5 dias. Tem paciente que o aspecto da perna com 15 dias já melhorou. Então, gente, uma coisa que eu falo pra vocês, eu não quero que vocês tenham pressa, tá? Mas o processo de desinflamar um corpo, ele não demora, tá? Ele não demora. Com 3 meses, vocês conseguem se vocês, né, fizerem tudo ali, tudo direitinho, vocês conseguem um resultado. Vou te mostrar um resultado de 3 meses aqui, 2 meses e pouquinho. Quase que eu abro aqui a minha foto da minha bolsinha, mas eu não vou abrir não, porque às vezes tem homens. Essa semana tinha menino na live e é uma foto que eu tô de calcinha. Então não vou mostrar hoje não, eu preciso cortar uma parte dela e dá pra mostrar a bolsinha ali pra vocês verem. Ó, tá chegando. Vou mostrar uma foto pra vocês aqui de 3 meses, tá? Não briguem comigo, que eu sempre falo que eu vou deixar as fotos perto e nunca deixo, né, meninas? Não dá tempo. Ó, essa foto aqui é de 3 meses. Acho que quase 3 meses. Atividade física e alimentação. Olha como que o tecido fibroso melhorou. Tá? Mas não precisa ser 3 meses exatamente pra você já ter resposta, não. Dor, paciente com 5 dias já me relatou melhora. 15 dias, eu fiz retorno de paciente com 15 dias que o aspecto da perna melhorou muito, tá? Então, a gente consegue sim esse resultado, ele não demora não, tá? Não demora pra desinflamar. A Fefe falou que só não inflama com ovo e frango, os outros bichinhos sim, saudade do churrasco. Tá vendo? É bem individual mesmo. Eu tenho paciente que me relatou isso, comeu a carne vermelha uma vez e já inflamou. Aí, Ju, já te respondi, né? Renata, Pilates tem funcionado comigo. Eu amava Pilates, eu tava fazendo. Só que eu mudei de cidade, agora pra mim tá um pouquinho complicado, mas Pilates é muito bem-vindo, né, Fefe? Muito mesmo. Juliana, será que é o seu caso? Você fala da carne vermelha? Tem que tirar e testar, se for isso que você estiver perguntando, tá, Ju? Percebeu os sinais. Muito bom, Fefe, ó, muito bom. Meninas, a gente sempre acha aqui, ó, se eu tô falando de um lipedema na perna, se eu tô inflamada, a minha perna vai piorar. A gente acabou de falar, não é, tem vários sinais de inflamação, né? Olha, você vê, a Fefe falou que a barriga fica inchada, dor, gases. Então, é sinal de inflamação. Necessariamente a perna dela tem que doer? Não. Necessariamente a perna vai inflamar, vai mostrar que tá inchada? Às vezes não. Mas a gente tem que eliminar qualquer tipo de inflamação do nosso corpo, tá? A Fefe falou que inflama em coisa de 4 horas, aí leva dias pra passar, mas tem gente que se dá super bem. Eu com salsicha, com meia hora eu inflamo, Fê. Meia hora, contada, eu já marquei no relógio. É uma coisa que eu gosto, mas eu não como, nem compro aqui em casa. Mas um dia eu comi metade, assim, foi coisa de meia hora, minha perna estava latejando. Aí nesse dia foi a perna mesmo que doeu. Foi meia hora, eu até fiquei impressionada, porque foi muito rápido. Mas carne vermelha eu não inflamo. Eu já fiz o teste, carne vermelha eu não inflamo. Eu inflamo com carboidrato, infelizmente. Eu inflamo com carboidrato. Carol... lá, a Carol também é carne vermelha e incha a barriga dela. A Carol tá no frango, no peixe e no ovo. Parece que engravidou do boi. Muito bom, Fefe. Muito bom, isso mesmo. Meninas, a moça da foto faz jump em casa. A Bruna faz jump em casa, tá? E olha pra você ver, ela não tá inflamada, vocês viram o resultado dela. Então, a gente precisa testar mesmo, tá? É bem individual. A Mariana, o trigo é muito inflamatório? Ai, meninas, eu queria falar que não. Mas olha, em mais de 100 atendimentos já de paciente, aluna aí com lipedema, todas inflamam com glúten. Já aconteceu uma de comer uma vez ali um pouquinho e não inflamar, mas todas inflamam com glúten, tá?
O glúten, ele não é inflamatório para todo mundo, mas para nós que temos lipedema, a gente tem sim uma sensibilidade ali. E o leite, não é todo mundo que inflama com leite. O leite, ele pode ser inflamatório por conta da caseína, que é a proteína do leite, ou pela lactose, que é o carboidrato do leite, tá? Mas é a mesma coisa, não é todo mundo que inflama com leite, não. Eu também gosto muito de pilates. Muito. Agora dá até fazer em casa, né? Hoje em dia tá tudo tão assim, mais fácil. Eu tenho ativador circulatório. Romgin, uma coisa assim, né? Eu não conheço. Esse eu não conheço. A Sirlene também, só ovos, frango e peixe. A Renata, castanha e coco, carne, carboidrato me inflama. Eu tenho paciente que inflama com castanha também. Com coco eu ainda não tive. Carne eu tenho, carboidrato eu tenho, mas com carboidrato não são todas, não. Eu sou uma delas, né? Mas eu já tive paciente que não pode com castanha também. Então, olha, pra você ver, eu tô achando legal que vocês já estão conseguindo identificar o que inflama vocês. Isso é importante. O processo, meninas, pra tratar o lipedema é isso aí que vocês estão me falando, ó. Carne não me faz bem, a castanha não me faz bem. É isso, é descobrir, né? Fazer todo esse processo aí e a gente só consegue mesmo experimentando. Dá pra fazer teste de intolerância alimentar, exame de hipersensibilidade alimentar? Dá. É caro e às vezes não dá certo. Por quê? Porque eu já tive paciente que chegou com teste pra mim falando que ela não tinha problema nenhum com glúten, mas quando ela comia o glúten a perna inchava. Tá? Então, assim, é muito individual, a gente precisa testar mesmo. A Lilian, como descobrir que estou com a... Aí, acho que ela vai escrever ali embaixo, porque cortou. Manda de novo, Lilian, que eu te ajudo. Luciene, boa noite, Luciene. Toque final, estou começando a usar leite de cabra. Ele é forte, né? Mas ele não vai ter essas questões aí da lactose. A Mariana, o que sugere para substituir trigo, arroz, tapioca? Meninas, um dia eu conversei, eu falei isso aqui com vocês. Todo mundo me pergunta quando eu ponho em caixinha, acho que hoje mesmo eu pus caixinha, eu ainda não li não, mas deve ter essa pergunta lá. O que eu vou fazer para substituir o glúten, né? Então a gente primeiro precisa entender o que é o glúten, certo? O glúten, ele é a junção ali de duas proteínas, que quando a gente pega essas proteínas, usa a força mecânica, que é o bater, e a água, essa proteína vai dar liga onde precisa dar. Então, é aquela liga que a gente tem na massa do pão, na massa do macarrão, enfim. Essa é a função do glúten. Aí, quando vocês me perguntam assim, como que eu vou substituir o glúten? Na verdade, muitas das vezes vocês querem saber como substituir o trigo mesmo, né? Que foi o que você perguntou. Então, meninas, o que acontece? Às vezes, se eu falar pra vocês assim, olha, não pode usar trigo, usa farinha de castanha, usa farinha de amêndoas. É uma opção? Mas será que você consegue sempre estar usando? Então, eu acho que às vezes a gente precisa tentar trabalhar nossa mente assim, no sentido de que é algo que não é legal pra você, porque tem gente que pode comer, tem gente que não, né? Pensar que é algo que não é legal pra você e que uma vez ou outra você vai comer. Do que ficar tentando substituir, porque aí você ainda tem na sua cabeça que você tá comendo arroz, que você tá comendo trigo, que você tá comendo tapioca, entendeu? Então, vamos lá. Trigo não dá porque tem glúten. O que não tem glúten? Qualquer tipo de farinha que seja vegetal. Então, vai vir da castanha, vai vir do coco, tá? A gente consegue usar. O arroz. Se o arroz te inflamar, a gente pode substituir arroz por outra fonte de carboidrato, que vai ser batata, mandioca, batata doce, inhame. Mas e aí? Por que o arroz te inflama? É pelo carboidrato? Porque se for num tempo que a gente possa substituir o arroz. Entendeu? E a tapioca? Se a tapioca estiver te inflamando, é porque você não pode comer a mandioca. E aí também a gente não consegue substituir, porque a tapioca é fonte de carboidrato, né? Então, todas essas classes, Mariana, que você me falou, se eles te inflamarem, você precisa trabalhar a sua cabeça no sentido de não usar mesmo, não tentar fazer substituição, né? E uma vez ou outra fazer usar uma receita com farinha de amêndoa, de castanha, mas é algo, não sei da sua realidade, mas é algo que é difícil pra gente manter todos os dias.
é chato pra mexer, é caro pra comprar todos os dias, tá? Então eu sempre prefiro trabalhar a mente das pacientes no sentido de que, olha, eu comi isso, não me fez bem, não é legal. Um dia ou outro eu vou comer de novo, mas não vai fazer parte da minha rotina, porque quando a gente fica buscando substituições, às vezes a gente não muda a mentalidade de que aquele tipo de alimento não tá sendo legal pro seu lipedema, entendeu? Mas aí tem que saber o porquê, porque se você falar pra mim que o trigo, o arroz e a tapioca te inflamam por conta de ser carboidrato, a gente não consegue substituir eles por nada, porque qualquer substituição que a gente vai fazer vai ter carboidrato também, tá? A Lilian, como descobrir se tem inflamação do lipedema? Então, a gente precisa tentar entender primeiro se você tem um lipedema, né? Então, que provavelmente se você tiver ele, você vai estar com a inflamação dele. Então, por exemplo, você tem dificuldade para perder peso? A sua perna é desproporcional quando comparada com outra parte do corpo, com o seu tronco. Então, você tem o quadril mais largo, as pernas grossas e o tronco mais fino, aquele corpo desproporcional. Você tem aquele aspecto de casca de laranja nas pernas, você sente dor, sensação de peso, aparece hematomas na sua perna, você não sabe de onde veio aquele roxo. É cansada, fica cansado o tempo todo, dificuldade para dormir. Enfim, são vários sinais e sintomas ali, né? Que mostram que a gente tem lipedema. Outro detalhe. A sua perna, essa gordura acumulada na sua perna é bilateral, é nas duas pernas, ou então no braço, né? Nos dois braços. Esses são alguns sinais do lipedema. Se você apresentar qualquer um deles, a gente sabe que tem inflamação aí, tá? A Fefe inflama com farinha de grãos, mas não inflama com glúten. Ai, Fefe, isso é raridade, hein? De verdade, é raridade. É uma lenda, com certeza. Eu não conheço, você é a primeira pessoa, eu não conheço ninguém. Sim, claro, eu tenho paciente que assim, tá toda desinflamada e às vezes ela come um pedacinho só de pão e não inflama, né? Mas a grande maioria não é assim, não. A Márcia aveia, se você for aquela paciente que inflama com carboidrato, você vai inflamar com a aveia, porque a aveia é um carboidrato. Mas a aveia, ela não tem glúten, mas ela tem traços de glúten, porque a plantação é junto com o trigo. Ou até mesmo se for longe, o maquinário que processa, né, a aveia vai ser o mesmo. Então, ela fica com resíduos do trigo, né? Então, ela vai ter resíduos do glúten. Então, se você tiver algum problema com o glúten, a aveia, se não for aveia sem glúten, porque a gente já encontra hoje no mercado, tá? Então, se for aveia sem glúten, super tranquilo, tá? A Lilian, obrigada, apresento vários desses sintomas. Então, a gente fala que, assim, eu sempre deixo muito claro pra vocês que o que acontece? Nutricionista não pode dar diagnóstico, tá? Então, eu não posso falar pra você, olhar e falar, nossa, você tem lipedema, não posso fazer isso. Mas, a gente sempre sabe quando tem, tá? Então, assim, o aspecto da perna é muito característico, esses sinais e sintomas, né? Hoje a gente sabe que não são todas que têm sobrepeso ou obesidade associada. Eu tenho paciente de 54 quilos, mas a grande maioria ali tem problema com peso, com perda de peso. A maioria já fez bariátrica, ganhou peso de novo, fez bariátrica, a perna ficou do mesmo jeito. Então, as características, né, Fefe, elas são bem marcantes ali. As histórias são muito parecidas. As nossas histórias são muito, muito parecidas mesmo, tá? Então, quando você se identifica com isso, a gente já consegue ter um direcionamento ali, tá? A Márcia, algumas aveias contêm glúten, outras não. É por isso. Por quê? Porque o celíaco, o paciente que é celíaco, né, que ele tem alergia do glúten, ele não pode nem usar um shampoo que tem aveia, por exemplo. Entendeu? Então, hoje em dia já tem aveia livre de glúten justamente pela gravidade, que é para um celíaco usar qualquer coisa. Gente, eu não sei se vocês aí conhecem, mas, por exemplo, um celíaco no estado bem grave, assim, um estágio grave da doença, as vasilhas que se usam, os utensílios que se usa na cozinha tem que ser separado. Então, por exemplo, eu vou lá e asso um bolo. Aí depois eu vou lá e uso essa forma para fazer qualquer outra preparação que não tenha glúten. Só de ter usado a mesma forma, mesmo que tenha lavado, os traços do glúten que fica ali pode desencadear alergia nesse paciente com glúten. Então, por isso que hoje a gente tem aveia com e aveia sem glúten, tá?
Mariana, muito bom, me ajudou muito. Eu espero ter te ajudado. Às vezes eu falo algumas coisas e depois eu até fico falando, não precisava falar assim. Não no sentido de grosseira, não sou assim, mas é porque às vezes vocês procuram algo pra confortar vocês. Não, o arroz não dá certo, então come isso aqui que vai te ajudar. Mas o ideal é a gente trabalhar a nossa mente, no sentido de que, não tá legal eu comer isso, não preciso substituir, né? Porque quando a gente tá falando de substituir, a gente tá falando da mesma classe. Então, por exemplo, o arroz não tem glúten. Mas se o arroz está te inflamando, pode ser por conta do carboidrato. E aí, se eu vou substituir arroz, eu preciso substituir ele porque arroz é carboidrato. Eu substituo por carboidrato. Se eu colocar outro, não vai resolver o problema. Então, às vezes, é melhor trabalhar a sua mente nesse sentido, entendeu? Mas que bom que eu consegui te ajudar. A Gi perguntou se falhou. Não sei, pra mim, pareceu que tava normal. Meninas, são 8h48. Quem tiver mais dúvida, manda. Quando der 9 horas eu vou encerrar, porque aí vocês veem que eu começo a conversar e a voz daqui a pouco ela já começa a falhar, tá? Vamos lá. Gi, se você ficou com dúvida, manda aí, porque pra mim não parece ter falhado aqui, tá? Limão com açafrão em jejum é bom? É excelente, eu sou apaixonada em limão com açafrão. O limão é anti-inflamatório. O açafrão, perdão, é anti-inflamatório. E a curcumina, né, que é o composto bioativo da cúrcuma, ela apresenta alguns estudos, tem alguns estudos que mostram que ela trabalha diretamente desinflamando o tecido adiposo. Não tem estudo mostrando no tecido adiposo do lipedema, mas tem no tecido adiposo normal, na gordura normal. Então é como se ela, né, tá inchada, ela vai lá, ela desinflama, ela murcha essa célula, certo? Então é muito bom pra muita coisa. O limão, que é o ácido ascórbico, né, que é a vitamina C, ele potencializa a absorção desse açafrão. Então, por isso que a gente mistura o limão e o açafrão. Mas eu preciso dizer que a gente tem que tomar cuidado, porque açafrão, quem tem problemas com predisposição para trombose, quem toma anticoagulante, não pode fazer o uso do açafrão, tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Mas é excelente. O açafrão, eu falo que é um santo remédio. Tá? Vamos lá, meninas. Se tiver mais dúvida, pode mandar aí. Não sei se eu fiquei sem responder alguém. Eu acredito que não, né? Acho que eu respondi todo mundo hoje. Meninas, é isso. E amanhã a gente tem live de novo. Amanhã, 8 horas, a gente tem live de novo. Aproveitem, tirem as dúvidas de vocês. As inscrições do método se encerram no domingo à noite, né? Acho que segunda-feira vocês não conseguem mais. A gente já teve a primeira aula, inclusive essa semana eu fiz a primeira aula aberta. Para quem não assistiu, a aula tá disponível no YouTube, pode ir lá assistir. Eu dei aula de boas-vindas e a gente falou uma coisa que pode ajudar muito vocês, que o tema da primeira aula de boas-vindas foi sobre a aceitação da doença, né? Que se a gente não aceitar, não tem como a gente tratar. Então, eu dei uma super aula que vai ajudar vocês a entender e aceitar essa doença, né? Que sem aceitar a gente não trata, tá bom? Então, tá disponível ainda. Quem tiver dúvida sobre o método pode me chamar, pode chamar no direct, pode chamar no WhatsApp, que a gente tira a dúvida de vocês, tá? Essa turma já é de longe, a maior turma, eu tô super feliz, já tem mais de 50 alunas ali. E o coração tá bem quentinho, que as meninas estão bem felizes ali, já começando o processo, tá? Sirlene, o problema é achar a cúrcuma pura. Cúrcuma pura é ouro, né? Ela é extremamente cara, é difícil mesmo achar. E aí a gente não consegue ter com tanta facilidade. Então a gente consegue ter o açafrão, né? Ou então a cúrcuma, que não vai ser a cúrcuma pura mesmo. Mas já ajuda. Porque se a gente for olhar, a cúrcuma pura mesmo, ela é ouro, ela vale ouro, tá? E a gente não consegue, de fato, encontrar aqui, tá? Com facilidade. Bom, meninas, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui esclarecer algumas dúvidas aí de vocês, tá? Quem tiver dúvida, quem não tiver assistido às aulas, aula 1, 2 e 3 da semana, o fim da inflamação do lipedema, tá lá no canal do YouTube, tem as 3 aulas, ficaram bem legais, inclusive, então vocês podem lá assistir, porque é final de semana, acho que no domingo sai do ar e vocês não conseguem ver mais.
tá bom? Aí eu fico reclusa ali um pouquinho, dando atenção para essa turma, que acho que essa turma vai dar um trabalho ali pra mim, já tem mais de 50 alunas. Mas tô muito feliz, tô cansada, tô rouca, tô com dor de garganta, tô com herpes na boca, a imunidade abaixou de tanto trabalhar, mas eu tô muito, muito feliz. Eu preciso agradecer a todos vocês, porque essa semana foi difícil pra mim, porque muita gente me procurou em situação, assim, bem crítica mesmo, sabe? E muita gente descobriu o lipedema através de mim, muita gente já tinha feito 2 bariátricas, inclusive, né? Eu achei que esse caso ia ficar só no caso da Aldinha. E não, apareceu mais dessa vez também, meninas que fizeram 2 bariátricas e não resolveu o problema, porque o problema não é resolvido com bariátrica, com restrição calórica, né? Então, eu fiquei bem emocionada, mas ao mesmo tempo bem feliz de saber, né, que tô conseguindo ajudar essas pessoas. Então, pra quem entrou aí hoje, não me conhece, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou nutricionista, também sou portadora de lipedema e eu ajudo vocês a controlar a inflamação do lipedema através da alimentação. Então, de todas as formas que eu puder ajudar, vocês podem me mandar mensagem aí que eu tô à disposição pra ajudar vocês, tá bom, meninas? Agora eu vou descansar mesmo, porque daqui a pouco a voz já vai começar a falhar, que a garganta já tá arranhando. Obrigada, Michelle. Bom descanso pra você também. Meninas, muito obrigada. Sirlene, boa noite. Ju, todo mundo que participou aí, acho que eu consegui tirar a dúvida de vocês. Carol, muito obrigada, viu, por participar, trazendo o relato, né, do seu resultado maravilhoso. Fefe, toda a live aí me ajudando. Toda live vem aqui, me ajuda nas questões que eu não sei, me ajuda a responder essa galera aí. Tô muito feliz, meninas. Beijos, fiquem com Deus e amanhã às 8 a gente tá aqui de novo, tá bom?